e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor. Pai, que a Ti seja a honra, a Ti seja o louvor, Pai, a Ti seja a adoração, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor já começou a tocar em nossas vidas, Pai. Pai, muito obrigada pelo Seu amor, Pai, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, Senhor. Pai, nós Te adoramos, Senhor Jesus. Pai, muito obrigada pela Tua presença, Senhor Jesus. Pai, eu Te louvo, Senhor Jesus, que nós possamos mesmo estar com os nossos ouvidos aguçados para ouvir a Tua voz, com a nossa mente cativa aos Teus ensinamentos, Senhor. Pai, fala mesmo conosco, Senhor Jesus, que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai. Pai, eu necessito, eu anseio ouvir a Tua voz, Pai. Pai, a Tua igreja anseia ouvir a Tua voz, Pai. Pai, ministra mesmo com as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, derrama sobre nossas vidas nessa noite, Senhor. Pai, que eu seja canal de bênçãos do Senhor neste lugar, Pai. Pai, que eu possa diminuir para que Tu cresças na minha vida, Senhor Jesus. Pai, fala ao meu coração. Fala, Senhor, tudo que o Senhor tem para falar com a Tua igreja, Pai. Seja bem-vindo, Senhor, no nosso meio mesmo, Espírito Santo. Pai, e fala conosco, Senhor. Fala, a nossa alma, o nosso coração anseia para ouvir de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quem está sentindo a presença maravilhosa de Deus? Amém. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 37. Todo mundo já conhece essa história. Amém? Todo mundo abriu? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava com os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-se uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacientemente. Todo mundo conhece essa história. É uma história muito linda. Eu gosto bastante. A Marili ministra sobre os 7 choros de José, mas eu não vou ministrar sobre os 7 choros de José. Podem ficar despreocupados que não vai ser a mesma ministração. Então, eu vou de alguns versículos, eu vou falando alguns tópicos. Quem quiser anotar. Então, aqui fala que Jacó amava mais a José do que os seus irmãos e fez para ele uma túnica. O que eu quero ministrar nas nossas vidas, uma parte, é que Deus também tem para nós túnicas novas. Túnicas de filhos amados, de filhos que Ele ama, como Jacó amava José. Filhos preferidos. A gente fala que para pai não tem filho que é diferente. Mas tem. Alguns filhos, não que o pai ame mais, mas aqui dá um exemplo de Jacó que amava mais o filho. Mas que tem preferência, que fala, não, esse filho meu aqui, ele é mais atencioso, esse filho cuida mais de mim, esse filho, ele faz mais as coisas para mim. Então, Jacó fez para José uma túnica. Então, Deus tem também uma túnica para nós. Basta nós tomarmos atitudes. Deus também tem muitos sonhos, assim como José tinha muitos sonhos, muitos de nós temos sonhos também. Coisas que nós desejamos, anseiamos, não só na nossa vida lá fora, mas dentro da igreja, ministerialmente, não é verdade? Então, sonhar é estar vestido de alegria. O Júnior falou da música, né, que fala de alegria. Então, a vestimenta, a túnica quer representar, a vestimenta que o Senhor quer dizer, e o sonho para nós é alegria. Deus quer nos encher de alegria. Deus não quer ninguém triste, ninguém... Filho, falar, eu estou triste, está acontecendo certas coisas e está me deixando triste. Deus não quer isso.
Deus quer nos fazer felizes. Amém? Em Gênesis 37:5 fala assim: teve José um sonho e relatou a seus irmãos, pois por isso os odiaram ainda mais. Todo mundo, eu creio, aqui tem sonho. Quem tem sonho? Amém? E às vezes contamos nossos sonhos para as pessoas que não é para contar. E os nossos sonhos não acontecem. E o sonho, ao invés de acontecer, o sonho morre. Por que o sonho morre? Porque às vezes a gente conta para pessoas que não têm a mesma fé, que não sonham junto com a gente. Eu gosto de contar meus sonhos para a Neurilene, porque eu sinto nela que ela, meu Deus, a Marili, muitas pessoas também que eu conto os meus sonhos, eu vejo que elas também sonham aquilo que eu estou sonhando. Isso é muito bom, você chegar na pessoa e falar: eu tenho um sonho, eu tenho um anseio, e conta para a pessoa, minha filha. A pastora Rubimi também, era uma gracinha, a gente conta para ela fala: minha filha, isso vai acontecer. Quando a gente começou a restauração, ela falou assim: não, isso aqui para vocês é pequeno, vocês vão para outros lugares, vocês vão para fora, vocês vão para outros lugares do Brasil, vão para fora, vão para outros lugares no Brasil e fora do Brasil. Então, isso é muito bom, porque isso aconteceu, isso está acontecendo. Então, nisso Deus tem propósito, que a gente conte os nossos sonhos com aqueles que sonham com a gente. Porque se você conta um sonho para aquele que não sonha com você, ele até desanima. Não, isso não vai acontecer não, deixa pra lá, você não tem condição de acontecer isso. Então, nós temos que sonhar e contar para as pessoas que sonham junto com a gente. Não conta para pessoas que são incrédulas. José, lá em Gênesis 37:24 fala: e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Todo sonhador incomoda a pessoa sem fé. E mesmo dentro de uma cisterna, José não murmurou, não reclamou. Faz um tempo que eu estou ouvindo uma música que é do Ministério Zoe, não sei quem conhece aqui, Ministério Zoe, e fala que Deus nos faz eu passar pelo deserto para falar de amor. Me leva no vale para mostrar que está comigo. E me põe na tempestade. Esqueci o pedacinho. Lembra, Bel? Me põe na tempestade e pinta um arco-íris. Então, em qualquer situação que eu possa estar, seja no deserto, Deus vai falar comigo e vai falar com amor. Se eu estou no vale, Deus vai mostrar que Ele está comigo. E se eu estou no meio de uma tempestade, Ele pinta um arco-íris. Então eu posso crer que em qualquer situação que eu esteja, Deus vai estar comigo. Deus está nos meus sonhos, Deus está nas minhas vontades. A gente tem que aprender a orar e falar: Senhor, que os seus sonhos, que os meus sonhos possam entrar nos seus sonhos e nos teus projetos. Porque muitas vezes os nossos sonhos não são corretos, né? Mas a gente tem que orar para que Deus coloque os nossos sonhos dentro dos sonhos e dos projetos dele. Amém? O sonho parece loucura para quem não consegue visualizá-lo. O fundo do poço é onde parece que os sonhos são irrealizáveis. Mas um verdadeiro sonhador não se esquece de seus sonhos, mesmo que te lançarem num buraco. Então, mesmo que nós estivermos num buraco, mesmo que lá no fundo do poço, os nossos sonhos, nós sempre sonharemos. Temos que acreditar nos sonhos. José foi um homem que acreditou nos sonhos dele. Ele tinha apenas 17 anos. Eu, no meu lugar, eu falo, se fosse eu com 17 anos, fosse jogado dentro de um buraco, eu não queria muita coisa não. Falar, me jogaram meus irmãos, eu estou ferido com os meus irmãos que me lançaram dentro de um buraco, eu não quero saber de mais nada, eu não vou voltar para minha casa, não quero saber dos meus irmãos, esqueço que eu tenho irmão. A maioria de nós faz assim. Eu mesmo faria isso. Lógico, não convertida, né? Faria isso. Não aceitaria que os meus irmãos me lançassem dentro de um buraco. Mas José não. José foi provado no máximo. E muitos de nós, o que acontece? Deus, eu tenho um sonho. Deus, eu quero isso. E pede algo para Deus. E não tem paciência de esperar. José esperou 13 anos. Sem murmurar. Porque na Bíblia não fala em nenhum momento que José murmurou e que José reclamou. O tempo todo José glorificava a Deus. E nós, como igreja, precisamos ser Josés que adorem, que busquem, que clamem ao Senhor, que a vida seja uma vida de adoração ao Senhor em tudo. É buscar, é clamar.
É pedir a Deus, é estar junto com, falar, Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Contar os seus sonhos, contar os seus desejos, contar tudo para Deus. O que você tem passado, é para Deus que a gente tem que contar, em primeiro lugar. Então José fazia isso. Ele foi testado com a mulher de Potifar e mesmo assim, preferiu sair correndo. Foi preso. Ele teria que ter sido preso? Não, José não teria que ter sido preso. Ele não fez nada, ele não cometeu nenhum crime. Mas mesmo lá dentro do cárcere, ele foi usado como exemplo. José foi exemplo naquele lugar. E foi até o chefe, né, lá do cárcere, colocou José como ajudante. E ali Deus ministrou com ele. E eu achei interessante que quando José é chamado para falar com o faraó, para revelar um dos sonhos, José não vai de qualquer jeito. José toma um banho, faz a barba e veste vestes novas. É assim que nós temos que ir para a presença de Deus. Nos colocar diante da presença de Deus, falar, Senhor, agora eu vou lavar de todo o pecado. Não quero mais pecar, Senhor, eu estou me lavando diante do Senhor. Fazer a barba, eu entendo como tirar toda a sujeira, tirar a barba e vestir vestes novas. Júnior, pode ficar despreocupado, a sua barba não é... Ele está aqui. Então, que foi assim que José fez. É assim que nós temos que apresentar diante da presença de Deus. É puro de coração, é limpo de coração. Fala, Senhor, muitas vezes o que a gente faz? Resolve desistir. Prefere desistir do que se colocar diante de Deus, nos pés do Senhor e colocar, Senhor, eu não estou aguentando mais. Até aqui eu fui, daqui eu não consigo mais. Foi igual quando eu subi o Monte Sinai. A Neuri sabe o tanto que eu passei, que eu judiei dela também, gente, dei trabalho para ela. Quando chegou no Monte Sinai, a gente tem uns lugares, eles falam, você que faz seu Sinai. Porque de ponto em ponto tem umas barraquinhas que você para beber água, tomar um chá, é horrível. E aí você para e fala, você que faz o seu Sinai. E eu cheguei num ponto, eu sentei, não estava nem aí, estava mó mau cheiro de camelo, porque onde eram os camelos ficavam amarrados. E eu falei para o Senhor, Senhor, até aqui eu fui. Eu não consigo ir mais. Se o Senhor não me levar, eu volto agora. Porque pelas minhas forças, eu não consigo mais. Porque perguntaram onde a gente estava, se faltava muito. Eu já tinha andado, eu estava cansada, exausta. Junta o ar rarefeito, que é muito forte. E falaram assim, não, a gente só está na metade. Eu falei, não. Eu comecei a chorar. Eu chorei e falei, Senhor, eu não consigo mais. Eu sentei na muretinha onde amarra os camelos. Não estava nem aí. Falei, Senhor, eu não consigo mais. Até aqui eu fui. Se o Senhor não me levar, eu não consigo mais. Então a gente tem que reconhecer que a gente sozinho a gente não consegue. Se o Senhor nos levar, aonde vamos parar? Temos que clamar mesmo, Senhor, aonde eu não consigo mais. Me ajuda, me leva. Senão, não conseguimos chegar aí. José ele foi vendido como escravo. E mesmo sendo vendido por escravo, ele não abandonou aquilo que ele queria. Imagina os seus irmãos te vendendo como escravo. Do seu próprio sangue. Fala, não, eu vou vender, não quero mais. O seu sonho para mim, o que você conta, o seu sonho para mim não é realidade. Isso me machuca. E muitas vezes isso acontece. A gente vai contar o sonho e fala, não, isso não vai ser, isso que você está falando não tem sentido, não tem valor. Só que Deus tem sonhos para nós. Amém? Deus tem muito mais do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu achei interessante ontem o Lucas, um amiguinho das meninas, ele foi lá em casa, a gente fez uma oração para ele está com câncer na perna. Eu olhei para aquele menino e falei, Senhor, um jovem tem a vida toda pela frente, e olha o estado que ele está, mas ele é alegre, ele é feliz. Foi o que eu senti. E ele conversando com as meninas, assim, eu falei, meu Deus, muitos no lugar dele já tinha jogado, tombado o balde, já tinha abrido mão de tudo isso, porque não é fácil. Eu olhei ele com aquele baita caroço nas pernas, e ele um jovem, e cheio de sonhos, cheio de projetos, e tenho certeza que em momento nenhum ele pensou em desistir daquilo que ele quer para a vida dele. Não é verdade, Bruno? Então, para mim, isso foi um choque. Falar, meu Deus, olha o estado que ele está, e nunca desiste do sonho dele. E a gente, por pouca coisa, pouquíssima coisa, desiste dos sonhos.
eu falei para Deus, hoje quando Deus estava ministrando comigo, eu falei: Deus, não me deixa, eu preciso que o Senhor não me deixe desistir dos meus sonhos. Porque nós somos fracos, mas quando a gente coloca tudo na mão de Deus, Senhor, eu não quero desistir. Eu não quero deixar de sonhar os teus sonhos para a minha vida, os teus projetos para mim, porque eu sei que Deus tem projeto para a minha vida. E eu não vou desistir deles, porque eu creio que Deus vai me fortalecer. Amém? Eu sei que aquilo que Deus sonhou, eu vejo de onde eu vim, aonde eu estou. De onde eu vim, eu não tinha condições nenhuma de estar aqui no lugar onde eu estou. Nunca que eu imaginaria estar fazendo uma viagem internacional. Nunca imaginaria chegar onde eu cheguei ministerialmente. Eu sei que Deus tem muito mais. Só que a gente tem que abrir o coração para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nos entregar totalmente. Falar: Senhor, eu estou aqui, eu não sou nada. Eu preciso do Senhor. Eu sou carecedora da Tua presença e da Tua misericórdia. E eu sei que ontem o Lucas mexeu bastante comigo. Eu sei que ele me deu bastante força, aquele menino. Porque se ele naquele estado está sonhando, eu também posso sonhar. Se José também, que foi preso, foi vendido, sonhou e o sonho dele foi realizado, eu também creio que o meu sonho pode ser realizado. Nem que demore 13 anos, mas eu espero, Senhor, que não demore 13 anos. Então eu creio que isso vai acontecer na minha vida. E não, eu peço a Deus, Senhor, não me deixe murmurar, não me deixe reclamar. O Júnior mandou um vídeo, um áudio, que a Fernanda Brum teve um sonho. E ela passou para as igrejas, né? Que muitos não veriam a glória do Senhor. Muitos não iriam ter um encontro com o Senhor, mesmo aqueles que estavam dentro da igreja. Porque muitas vezes desiste daquilo que Deus tem. Por feridas, por traumas, por dores, desiste daquilo que Deus tem para a vida. Para a nossa vida, falo para a minha vida também. Eu poderia por muitas vezes ter sido impedida por causa de dores, de feridas, de traumas. Mas eu quero crer que eu não vou ficar. Eu creio que eu não vou ficar para trás. Eu creio que eu vou morar com o Senhor. Eu creio que o que o Senhor tem para mim, eu vou viver aqui na terra e no céu. Amém? E José, ele mesmo lá, preso, esquecido, né, cheio de dores, porque creio eu que tinha muitas feridas, como a Marília ministra sobre os 7 choros. Imagina a pessoa que passou por tudo o que ele passou, né? E mesmo lá, Deus falava com ele, Deus trabalhou com a vida dele naquele lugar. Deus foi assim muito bom. Deus foi muito bom com José, mas José também era um homem que orava e clamava a Deus. Eu falei assim: Senhor, mas o José não tinha nem igreja e mesmo assim ele era um homem fiel, ele ia, ele orava, ele prostrava diante da tua presença. Porque muitos de nós às vezes falam assim: eu vou na igreja, lá eu oro, lá eu ponho a minha vida em dia. Não, José não tinha nem igreja. Eu fiquei procurando, falei: vou ligar para Neurine e perguntar se José tinha igreja. E José, ali no cárcere, preso, adorava o Senhor, clamava a Deus e sabia que aquilo que Deus tinha dado para ele, poderia passar o tempo que passasse, mas ia realizar. Agora você imagina se chegar para o irmão e falar assim: você vai se prostrar diante de mim. Lógico que o irmão ia ficar irado, lógico que o irmão ia ficar irado, ficar magoado. Eu mesmo faço: meu Deus. E os irmãos foi ficando irado com aquilo, mas mesmo assim, José cheio de traumas ali dentro, por ser vendido. 17 anos, gente, é muito novinho. Da idade da Emily? Tem mais, né, Emily? Da Bruna. Da idade da Bruna. 17 anos. Passar por tudo o que passou e não deixar de acreditar no sonho que Deus tinha para ele. Eu quero crer em tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Todo o chamado que Deus tem, seja ele qual for. Lá em Gênesis 48 fala assim: eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Ele sabia interpretar, José tinha o dom da interpretação. Mesmo assim ele não colocou para ele aquilo: eu sei, pode deixar que eu vou lá interpretar. O que José fez? Não pertence a Deus o interpretar os sonhos? E muitos de nós têm dons
e têm deixado morrer. Muitos, 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 muitos. Eu sei que Deus dá dom para todo mundo. Eu creio nisso, que Deus dá dom. E muitos têm deixado esses dons serem apagados, esses dons acabar. E o que Deus falou e está falando no meu coração é que você precisa resgatar aqueles dons que Deus te deu. Quando eu vejo, gente, eu acho lindo o Júnior ministrar. É um dom que Deus deu para ele ministrar. Ele ministra que eu fico assim, eu gosto da ministração do Júnior. Mas por muito tempo o Júnior deixou isso morrer na vida dele. Não é verdade, Júnior? Então eu vejo assim que muitos têm dons e está deixando morrer. O Júnior não vai deixar em nome de Jesus, mas esse dom morrer na vida dele. Amém, Júnior? Eu creio que Bruna, Emily, Richelle, todas têm dom. A Richelle tem uma voz linda, a Emily também. A Emily tem promessa. A gente não pode esquecer, Emily, das promessas que a gente tem. Eu lembro de você pequenininha, gente, no retiro de casais. Quem estava ministrando falou que você seria uma levita. O que você está fazendo, Emily? Com os seus sonhos, com aquilo que Deus tem para a sua vida. Não deixa morrer aquilo que Deus tem para você. Não deixa esquecido. A gente tem que lembrar. E a gente tem que tomar posse daquilo que Deus tem para a vida da gente. Nem que isso demore a acontecer, mas depende da gente também não deixar isso morrer. Amém, Emily? Eu sou testemunha do que Deus entregou para você, porque eu estava lá e eu vi. Amém? Você era pequenininha, é verdade, não é, Paulo? E eu lembro disso, foi no encontro de casais. Deus tem sonhos para Richelle, com essa voz linda, mas está deixando morrer. Não pode deixar a Richelle morrer. Você também, Bruna. Deus tem propósito na sua vida. Todo mundo que está aqui, Diógenes. Eu fico vendo o Diógenes toca um monte de instrumento. E Deus, quem deu esse dom para ele? Eu não sei se Deus. Então, Diógenes, também que você não deixe morrer esse dom. Eu fico vendo a pastora Rubimi. Ela fica, meu Deus, ela fica, olha para a gente, fala dos dons, fala de tantas coisas. Ela sei a preocupação dela com tudo isso. Porque ela tem preocupação que isso morre, a igreja não perca esses dons. Mas o que eu creio é se Deus está falando, é porque Deus quer que seja restaurado isso na igreja. Deus precisa restaurar isso na igreja, os dons. Eu agradeço a Deus pela vida que mesmo às vezes na dificuldade, mas ainda persiste. Tem que persistir, tem que vir, tem que orar, tem que pedir a Deus, Senhor, eu preciso da tua revelação, Senhor, eu preciso de força, porque a gente não consegue sozinho, a gente não consegue. Não adianta falar, eu vou conseguir, eu vou vencer. Não consegue, se a gente não tiver em Deus. Por mais falar, isso aqui é fácil, isso aqui eu tiro de letra, não tira se não for na presença de Deus. Deus, eu sei que Deus, o que Deus tem para muitos dos jovens aqui na igreja, para os adultos, para as mulheres, para os homens, para todo mundo aqui na igreja, Deus tem muitos projetos, mas nós estamos deixando morrer os sonhos, os projetos de Deus para as nossas vidas. Eu creio que Deus vai derramar de algo sobrenatural no meio da nossa igreja e de todas as igrejas. Mas eu falo da nossa igreja porque eu estou aqui. Eu creio que Deus vai derramar. Deus está levantando essas crianças aqui da igreja para fazer algo novo, tremer, fazer o céu tremer. Porque eu creio nisso. Eu cobro muito a Isabela nessa questão do temor a Deus, de ser responsável nas coisas de Deus, de fazer as coisas de Deus com amor e carinho. Eu falo, para mim você pode fazer mais ou menos, mas para Deus não. O que for feito para Deus, a gente tem que fazer com muito amor e carinho. E fazer mesmo, e falar, Deus, eu estou aqui, eu estou na tua presença, eu quero fazer as coisas do Senhor, eu quero cumprir os teus projetos, eu quero cumprir os teus sonhos da melhor maneira possível. Porque um dia, Deus vai cobrar. E fala, a história das dragas, né? Eu te dei tantas, quantas que você... O que você fez com o que eu te dei? Não, estou trazendo guardadinha que eu te dei. Não, Deus não quer isso. Deus quer multiplicar isso, quer que nós multipliquemos isso na nossa vida. E quando a gente chegar na presença de Deus, fala assim, mas o que você fez? Eu quero falar, eu fiz isso, 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 isso. Eu não quero chegar na presença de Deus de mãos vazias. E Deus cobra. Não adianta falar que Deus não vai cobrar, porque Ele vai cobrar.
Se Ele deu, Ele vai cobrar. O que você fez com o dom que eu te dei? O que você fez com os sonhos que eu tinha para você? Quais são os projetos que você realizou que eu tinha para você? Amém? Como eu falei, como José se apresentou na presença de Deus. Na presença de Faraó. Ele foi, tomou banho, como eu já contei aqui. E o que eu peço, o que eu vejo que nós precisamos mesmo fazer, é nos despir diante da presença de Deus. Para que Ele venha dar, como eu li lá no começo, que Ele venha dar para nós essa túnica nova, porque Ele quer nos dar um manto novo. Na intercessão nós vivemos clamando: Senhor, nos dá uma unção nova. Senhor, move essa igreja de uma maneira diferente. Senhor, abre os céus. Senhor, faz o seu sobrenatural nas nossas vidas. Mas nós precisamos, a começar em nós, nós precisamos nos render aos pés do Senhor. Tem uma música muito forte, eu até mostrei para a Aline, que fala que o Senhor possa abrir os céus nesse lugar. Nem que preciso for que eu dê a minha vida. Isso é muito forte. Falei para ela assim: Aline, eu nem gosto de cantar, porque eu não sei se eu estou preparada para dar a minha vida, para que a glória do Senhor venha neste lugar. Mas eu quero estar preparada para que a glória do Senhor venha neste lugar, nem que seja para me dar a minha própria vida. Eu quero estar preparada para um dia eu chegar a esse ponto de falar isso para Deus. E nós precisamos chegar a esse ponto. Tem tantos homens bomba que dão a vida para nada, para matar um monte de pessoas. Por que eu não posso dar a minha vida para que a glória do Senhor venha neste lugar? Eu preciso pedir, eu preciso chegar ao ponto, a esse ponto, de clamar ao Senhor, que a glória dele venha, nem que eu tenha que perder a minha vida. Muitas vezes é perder a vida para o mundo também. Mas muitas vezes é perder a vida mesmo. Nós precisamos clamar isso para o Senhor, chegar a esse ponto de falar: Senhor, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder neste lugar. Quem não quer ver a glória de Deus? Quem não quer ver? A gente ora tanto, fala: Senhor, eu quero ver o mudo falar, o surdo ouvir, mas nós não temos visto isso. Nós precisamos clamar e entregar as nossas vidas a tal ponto que isso aconteça. Precisamos falar: Senhor, eu estou disposta, Senhor, eu estou disposto a pagar o preço para que a tua glória se manifeste, para que os teus sonhos se cumpram na minha vida, para que a tua glória venha neste lugar. Amém? E quando José interpretou o sonho do faraó, né, ele fala sobre o sonho que era das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, as espigas de milhos farta e a mirradinha. Então ele fala assim: nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Em toda a história de José fala que em tudo que José tocava, tudo que José pegava era próspero. Tudo que José fazia. E isso intrigou o faraó, intrigou o chefe do Potifar, o chefe do cárcere. Então, José, em tudo que ele tocava, tinha prosperidade. Tudo que ele tocava era bem sucedido. O que nós estamos fazendo está sendo bem sucedido. O que nós estamos colocando a nossa mão está sendo próspero, está sendo bem sucedido. Nós temos que perguntar isso para Deus: eu estou no lugar certo, eu estou fazendo o que é correto, eu estou prosperando, a minha mão é mão de bênção, a minha mão é mão de maldição. Eu tiro exemplo quando eu lá em casa ando com as minhas plantinhas. Eu falo: meu Senhor, eu quero ter minha mão tão boa que as minhas plantinhas não venham morrer. Quando a minha plantinha morre, eu falo: Senhor, a minha mão não está tão boa assim, porque minha planta morreu. Eu quero ter a minha mão de bênção, até para cuidar de uma planta. Eu preciso ter uma mão de bênção para abençoar as pessoas, para tocar nas pessoas, as pessoas serem curadas, para orar, para que o céu desça nas nossas vidas, desça no lugar onde nós estamos, que nós possamos ser testemunhos vivos da presença de Deus. Eu não quero só ser assim de ouvir falar, eu quero ver com os meus olhos, eu quero ver isso acontecer na minha vida. Eu quero fazer a diferença. Mesmo que passe o tempo que passar, eu quero ver o mover de Deus. Amém? E creio que muitos querem. Amém?
Então, como José, eu também quero ser próspera. Como José, eu quero abençoar as pessoas. Como José, eu não quero ter uma vida amarrada, eu quero ter uma vida abençoada. Porque eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho uma aliança de sonho, uma aliança de projetos com o Senhor. O Guilherme me fez uma pergunta essa semana que mexeu comigo. Eu falei, Senhor, eu preciso mudar nisso. Ele perguntou assim, Crélia, por que muitas coisas você pega para fazer e você não termina? Isso é um choque. E na hora eu falei assim, conversa, tudo que eu pego para fazer eu termino. Ele, não. A gente estava conversando sobre o assunto. Ele falou, não, você não termina. Muitas coisas que você começa, você não termina. E como a gente mesmo fala, né, quem trata a gente é os de dentro de casa mesmo, não é os de fora não. E eu falei, Senhor, eu fui orar. Falei, Senhor, muda isso na minha vida. Deus não, quem tem que mudar é você. Eu que tenho que mudar. Eu tenho que começar uma coisa e terminar. Se eu sei que eu vou começar e não vou terminar, então eu nem vou começar. Eu tenho que ser assim. Eu tenho que terminar os meus projetos, eu tenho que terminar aquilo que eu pego para fazer. Eu tenho que falar, Senhor, eu vou começar e eu vou terminar. Seja o que for na vida, eu preciso fazer isso. Eu pego muitas coisas, eu falo assim, a minha irmã sempre traz alguma coisa, Crélia, tenta fazer isso aqui. Eu vou e tento fazer, deu certo, eu faço. Como caixinha, essas coisas que eu gosto de fazer, florzinha. E eu comecei um dia a fazer, eu vi uns negócios, falei, Senhor, eu vou fazer isso aqui. E eu consegui fazer, mas eu terminei? Não terminei. E isso não é de Deus, isso não é realmente de Deus. Eu preciso começar os meus projetos, eu preciso dar fim. Eu preciso terminar aquilo que eu comecei. Seja em qualquer situação, seja em qualquer coisa que eu pegue para fazer, eu tenho que terminar. Seja se eu comecei a lavar um copo, eu tenho que terminar ele até o fim. Eu não posso deixar aquele copo só ensaboado em cima da pia. Eu tenho que terminar. E eu falei para o Senhor, então se sou eu, acabou. Eu não começo mais nada se não for para me terminar. Eu olhei, eu abri um móvel que tem na sala e tinha lá umas 3 maletas, tudo começada e sem terminar. Eu não quero mais isso para minha vida. Isso reflete no meu espiritual também. Não é só naquilo que eu pego para fazer. Se eu comecei a fazer aquelas maletas, eu irei até o fim. Eu não vou deixar mais sem fazer. Seja em qualquer coisa na minha vida, eu tenho que pôr isso na minha vida. Eu quero começar, mas eu quero terminar. Se eu ver que eu não vou conseguir, eu nem começo. A gente tem que ser assim. E ainda mais com as coisas de Deus. Se eu sei que eu vou começar um negócio nas coisas de Deus, eu não vou terminar, eu nem vou começar. Se eu começar, eu tenho que ir até o fim, até onde Deus fala assim, tá bom até aqui. Esses dias eu brincava com o Júnior e falei assim, Júnior, não, foi com o Alberto. O Alberto, mas você é do louvor, você está parecendo canivete suíço aqui na igreja, para tudo você serve. Tá precisando a Crélia ali, leva a Crélia. Tá precisando ali, leva a Crélia. Eu falei, não, eu não quero ser canivete suíço, Alberto. Aí ele pegou e falou assim, mas você é do louvor? Eu falei, sim. Alberto, a minha situação é uma situação meio assim, eu sou quebra-galho. Faltou um, eu vou e fico. Ele falou assim, não, mas quebra-galho? Não, você é canivete suíço. Eu falei, não, eu sou quebra-galho. Mas eu não quero ser quebra-galho mais. Eu quero começar uma coisa, eu quero falar, não, eu faço parte disso. Como eu faço parte da restauração? Se perguntar, você é do Ministério de Restauração? Sou do Ministério de Restauração. Porque eu comecei o ministério e eu estou até hoje. E eu respondo também pelo ministério que eu faço. Crélia, você está dentro do ministério? Eu estou dentro do ministério. É assim que eu quero ser. Eu não quero ser quebra-galho mais. Se eu resolver, se Deus falar para mim assim, fica no louvor também, eu ficarei. Mas eu não quero mais. Isso não é de Deus, essa questão de ficar quebrando galho. Você tem que estar, ou você está, ou você não está. No ministério é a mesma coisa. Ou eu estou, ou eu não estou. Na intercessão, ou eu sou intercessora, ou eu não sou. Se eu sou, eu tenho que estar compromissada naquilo que faz parte da intercessão. Não é verdade? Se eu sou do ministério de louvor, eu tenho que estar compromissado com aquilo que faz parte do ministério de louvor. Se eu sou de qualquer ministério, seja na igreja, eu tenho que estar compromissado. Se eu assumir um compromisso, eu tenho que terminar aquele compromisso.
Eu faço parte daquela equipe. Eu estou junto. Se eu sou da koinonia, seja em qualquer situação, eu sou da koinonia. Porque muitos perguntam, você está na koinonia ainda? Eu estou na koinonia ainda, eu sou membro da koinonia, eu faço parte daquele povo. Eu sou um com os meus irmãos na koinonia. E é assim que eu tenho que ser. Porque senão o sonho de Deus não vai se cumprir na minha vida. Amém? José, ele tinha algo pendente na vida. A mágoa que ele tinha dos irmãos. E ele, para resolver a vida, ele tinha que perdoar os irmãos, né? Muitos de nós têm ficado presos. A gente faz na restauração, aqui não tem, a gente põe uma tampa de canetinha na mão. Vamos supor, está aqui presa a minha mão, vou dar um exemplo. E eu vou pegar esse copo. Eu vou conseguir pegar esse copo com a minha mão amarrada? Eu não vou conseguir pegar esse copo. Porque alguém está preso, eu estou segurando alguém. Eu não consigo perdoar alguém e ele está preso. Ainda mais se eu tiver mais pessoas ainda com as minhas duas mãos. Eu não vou conseguir fazer o que eu tenho para fazer, porque eu estou amarrada. E se eu estou amarrada, a pessoa que eu estou prendendo está mais amarrada ainda. E José tinha que resolver isso. Eu tive um problema com a minha irmã. E fiquei sem falar com ela por um tempo. E um dia ela que tinha feito algo, né? E ela resolveu um dia pedir perdão. Eu falei assim, eu quero te ajudar e eu quero me ajudar. Nós vamos resolver. Você quer me pedir perdão? Quero. Você me perdoa? Eu falei, eu te perdoo. Só que o que eu aprendi, que para me perdoar, o que você fez que eu preciso te perdoar? E ela começou a falar, eu te fiz isso, você me perdoa? Eu falei, então tá, eu vou te perdoar. Só que eu preciso falar para você tudo também que você causou em mim com isso. Não que você, como a gente aprende na restauração, não que você teve a intenção de fazer, mas como eu me senti. E eu falei com ela, falei, ó, eu estou te perdoando, só que eu preciso falar. Quando eu terminei, ela virou para mim e me agradeceu por aquilo que eu tinha feito. E a minha sobrinha falou, credo do céu, você foi muito dura, você falou um monte de coisa para ela. Eu falei, mas eu estava me ajudando e estava ajudando ela também. Hoje nós não temos problema nenhum mais. O que a gente tem, resolve ali na hora e pronto, acabou. Então a gente também tem que ter um coração perdoador. José teve que resolver. José ainda titubeou ainda, né? Olhou para os irmãos, sabia que eram os irmãos, fez os irmãos ir buscar um outro irmão. Depois, quando ele viu o irmão mais novo, que era irmão tanto de pai como de mãe, que ele olhou e falou assim, que ele viu o irmão, que ele saiu em lágrimas, ele resolveu perdoar os irmãos. Eu imagino que não tenha sido fácil ele perdoar os irmãos, porque passar pelo que ele passou, ser jogado num poço, ser vendido e saber que foi os irmãos que fez aquilo com ele, deve ter sido um perdão bem difícil. Então, se nós temos algo para resolver nas nossas vidas, de falta de perdão, de algo que tem nos machucado, que nos tem ferido, nós temos que resolver. Não é fácil, eu falo para vocês que não é fácil. Você reconhecer, você ter que chegar e falar, eu estou magoado, eu estou ferido, eu estou machucado, não é fácil. Mas nós precisamos. Quando eu descobri que você perdoar não é você concordar com o que o outro fez, isso é um alívio. Porque você fala, então tá bom. Porque às vezes você pensa que você pedir perdão ou você perdoar é você concordar com aquilo que fez, que a pessoa fez com você. E não é isso. Então, assim, que nós possamos mesmo ter um coração perdoador, para que os sonhos do Senhor se realizem nas nossas vidas, que não haja nenhum empecilho. Nós precisamos passar a nossa vida a limpo, passar um pente fino, para ver o que tem acontecido em nossas vidas, que tem atrapalhado que a presença, a glória de Deus aconteça nas nossas vidas, para que o manifestar de Deus seja palpável em nossas vidas. Eu quero palpar a presença de Deus, eu quero sentir a presença de Deus como eu nunca senti, eu anseio sentir a presença de Deus. Eu lembro de quando o pastor estava fazendo jejum de 40 dias, e nós fomos visitar ele lá na chácara, a gente ia fazer o culto lá, e quando eu olhei assim, a Neurlene do meu lado, eu falei, Neurlene, um anjo.
Ela, eu não estou vendo, cara, eu não estou vendo. Eu falei, mas tem um anjo, ele está na nossa frente. A presença de Deus foi tão grande que pocotou as duas. Caiu pela presença de Deus. Porque era tão forte. Ela não viu, mas ela sentiu a presença de Deus. Só de eu narrar para ela o que eu estava vendo, do que Deus estava me permitindo ver, ela caiu na graça de Deus. É assim que tem que ser. Eu preciso ter essa presença de Deus. A gente tem clamado, igual eu falei, a gente tem clamado a Deus, Senhor, manifesta a tua presença, faz a tua glória descer. Eu preciso que a sua glória desça, eu anseio que a sua glória desça neste lugar. É isso que nós estamos precisando, que a glória do Senhor se manifeste, que a glória do Senhor caia na nossa graça, que a graça do Senhor seja presente nas nossas vidas, que o poder de Deus seja presente. Eu anseio ver isso. Quando eu fui arrebatada pela primeira vez, eu não tinha noção do que era isso. Eu tinha pouco tempo de convertida. Eu caí no chão, de repente eu via meu corpo indo embora. Eu falei, quando eu levantei, eu comecei a chorar. Eu chorava. Chamei o pastor, falei, aí todo mundo veio em cima de mim. O que está acontecendo? Eu não sabia nem o que era aquilo. Aí o pastor falou assim, você foi arrebatada. Aquilo que eu senti, eu quero sentir todo dia. Aquilo que eu vi, eu quero ver todo dia. Por que isso será que não está acontecendo? Eu falo para mim, na minha vida e na vida de muitos. Eu quero ver, gente, eu quero ver o poder de Deus manifestar, o poder de Deus sendo assim, palpável nas nossas vidas, porque eu creio que aqui tem um povo que busca, tem um povo que quer ver a presença de Deus. Não é um povo que não quer, não é um povo que não tem compromisso. Eu creio que aqui tem um povo que tem compromisso, senão não teria ninguém aqui. Eu vejo o louvor está aqui porque tem compromisso. A intercessão está aqui porque tem compromisso. Por que nós não estamos vendo o manifestar de Deus? Se nós temos compromisso com aquilo que é dito, com aquilo que é feito na presença, na palavra do Senhor. Nós temos cumprido com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, por que os sonhos estão emperrados ainda? Por que os sonhos não estão sendo realizados ainda? Eu quero sonhar os sonhos de Deus. Eu quero ter os sonhos de Deus, os meus sonhos realizados. Quando a gente é criança, a gente sonha tanto, né? Eu quero isso. Eu quero uma bicicleta. Eu quero um videogame. Eu quero passear. Igual o Luiz Miguel falava para a Fátima, mãe, eu quero ir conhecer a neve. Tá lá o Luiz Miguel conhecendo a neve. Então eu quero sonhar, eu quero ver isso realizado na minha vida. O que é? Criança sonha e criança tem mais fé do que a gente. Porque acredita tanto, pede tanto. É igual uma criança. A criança pede tanto pro pai, que o pai dá. Ele cansa. Igual um videozinho que a Neurilene mandou para a Isabela. Mãe. E aí a mãe olha para o menino, o que foi? Nada não. E vai embora. Então, o filho, ele pede tanto para o pai que o pai acaba realizando. É assim que nós temos que ser. Pedir, clamar a Deus, que uma hora vai acontecer. Temos que ser filhos chatos, de incomodar mesmo. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Quando eu fui para comprar meu carro, eu pedia tanto para Deus que se Deus fosse, eu vou ter que dar logo, porque senão eu não aguento mais, meu ouvido está doendo. Eu passava, Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, está chovendo, eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso de um carro. Eu preciso ir em tal lugar, eu preciso fazer as coisas para o Senhor, mas eu não tenho carro, é difícil. Senhor, eu preciso de um carro. Agora eu estou para o Senhor assim, Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso de uma casa. Ele vai cansar, eu tenho certeza que ele vai cansar e falar assim, toma menina, uma casa. E é assim que Deus age com a gente. Ele quer isso, ele sabe o que eu desejo. Ele sabe qual é o desejo do meu coração, mas ele quer ouvir de mim aquilo que eu quero. Porque para ele é fácil, ele fala assim, eu sei que ela precisa de uma casa, vou dar uma casa para ela. Mas eu mesmo não chego ao pai e falo, Senhor, eu sonho em ter uma casa. Senhor, eu sonho em ter algo novo do Senhor. Se eu não falar, Deus fala assim, não, ela não está precisando. Eu estou vendo que ela está precisando, mas ela mesma não está vendo. Então eu preciso realmente sonhar os sonhos de Deus. Sonhar o que Deus tem para mim. Richelle está fazendo faculdade, sonha com faculdade, termina a faculdade. Emily, Bruna, todas elas vão concluir a faculdade, vão ser umas mulheres bem-sucedidas. Todos os jovens dessa igreja que vão fazer faculdade vão ser todos bem-sucedidos, Diógenes.
Eu profetizo sobre a vida de vocês que nada será impedimento para que vocês cresçam, que vocês sejam prósperos em nome de Jesus. E sejam homens e mulheres de sucesso em nome de Jesus. Todos. Até aqueles que já têm faculdade, que estão meio parados. Aqueles que começaram faculdade e não terminaram. Né, Val? Vai terminar, em nome de Jesus. Então, é isso. O que Deus quer é isso. Que nós sejamos bem-sucedidos. Que nós sonhamos e realizemos aquilo que nós queremos. Profetizo bênção sobre a vida de cada um mesmo. Profetizo que todos os sonhos que vocês têm serão realizados. Em nome de Jesus. O inimigo não tem poder de roubar os sonhos, os seus sonhos, os sonhos que Deus tem e aqueles que são os seus também. Eu profetizo bênção sem medida sobre a vida de vocês. Profetizo os sonhos todos realizados. Que os seus sonhos estejam inseridos nos sonhos e nos projetos de Deus. Em nome de Jesus. Quantos pais que não sonham em dar uma faculdade para um filho? Quantos pais que não sonham ter condições de dar? Quantos pais que não sonham que os filhos sejam bem-sucedidos? Quantos pais que não sonham que os filhos não passem por aquilo que os pais passou? Eu sempre oro. E um dia eu orava e falava assim: Senhor, eu não quero que a Isabela passe pelo que eu passei. Eu não quero, Senhor. Eu peço que o Senhor não deixe ela passar pelo que eu passei. Seja pelos meus traumas, seja pela dificuldade que eu passei. Eu não quero, Senhor, eu te peço. E um dia Deus usou um profeta para falar para mim. Foi até o que eu quebrei o microfone do pastor. Quem que era aquele mesmo? Um de fora aí. Debaixo da mangueira. E ele falou para mim. Hã? Não, eu não lembro. É um que eu gostava de usar umas camisas estampadas. Não lembro. Não tem problema. Eu lembro da bênção. Não precisa lembrar do profeta. E ele orou comigo e falou assim: o que você clama que a sua filha... Eu nunca falei isso para ninguém. Eu sempre falava para Deus. Aquilo que você clama que a sua filha não passe pelo que você passe, eu profetizo sobre a sua vida que ela não vai passar. Nenhuma dificuldade, nenhum trauma que você passou, a tua filha vai passar. Então, eu tomei posse disso. Minha filha não vai passar pelo que eu passei, pelas dificuldades, pelos traumas que eu passei, ela não vai passar. Porque, e hoje eu vejo que a Isabela é totalmente diferente de mim. Ela tem uma autoestima que eu falo: meu Deus, aonde essa menina saiu com essa autoestima? Porque ninguém coloca ela para baixo, não. Então, assim, eu vejo que a gente tem que orar e pedir para Deus. E orar para os sonhos dos nossos filhos também. Porque nós, como os pais, temos o dever de orar para os sonhos dos nossos filhos. Clamar para que os nossos filhos sejam filhos abençoados, filhos bem-sucedidos. Eu já falei para a Bruna que ela vai ser uma juíza, mas ela não quer. Ela quer ser delegada, mas ela vai ser juíza. E eu creio que o que Deus tem, tanto para nós como os nossos filhos, vai se realizar. Porque eu creio que nós somos homens e mulheres de Deus, que colocamos a nossa boca no pó e clamamos ao Senhor. E o Senhor é um Deus de promessa. E aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele sonhou para mim, vai se realizar. Seja hoje, seja amanhã, seja 20 anos. Mas eu creio que vai se realizar, mesmo que eu esteja velhinha. Né, pastora Rubimi? Os sonhos do Senhor ainda vão cumprir na vida da senhora. Deus me levou a orar por ela domingo e eu falei: Senhor, ela só tem idade por fora, porque o espírito dela é um espírito novo. Aquilo que o Senhor tem para derramar na vida dela ainda, eu creio que Ele vai derramar. O que Ele tem de novo para ela, seja em qualquer situação, Ele vai derramar. Porque Deus, Ele olha tudo aquilo que... Eu comentava com a Neurilene. Deus olha tudo aquilo que a senhora fez. Tudo aquilo que a senhora dispensou de tempo da senhora, de tempo de estar com os filhos da senhora, que a senhora dispensou para estar na obra do Senhor, Deus não vai deixar em vão. Eu sei que Deus vai multiplicar na vida da senhora todo o tempo que a senhora gastou com a obra do Senhor para fazer a vontade de Deus. Isso não vai ser em vão. Eu creio que muito galardão Deus tem para a senhora. Creio que muitas coisas a senhora não verá acontecer na vida da senhora, mas acontecerá na vida dos netos da senhora, porque a senhora plantou isso. Mesmo que eles não sejam sangue do sangue da senhora, mas são seus netos. E eles vão ver aquilo que a senhora um dia semeou, que a senhora possa não colher, mas eles colherão. Porque a senhora semeou na vida deles também. Amém? E eu creio também
que muitas coisas eu possa não ver, mas a minha filha vai ver, a minha geração irá ver, os meus filhos, a minha herança irá ver, porque eu estou plantando, eu estou orando, eu estou clamando a Deus. Em tudo Deus foi bom com José, porque José, ele tinha compromisso com Deus, ele era um homem de Deus. E assim como Davi, Deus também tinha negócio com Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que temia a Deus, era um homem que fazia a vontade de Deus. Pecou, mas se arrependeu e daquele pecado nunca mais caiu. É assim que nós temos que pensar. Eu errei, mas nesse erro eu não caio mais. O diabo não me pega nisso aqui mais. E é assim que nós temos que ser. E se eu estou cometendo um erro de começar uma coisa e não terminar, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero começar e eu quero dar fim. Em nome de Jesus. Deus tem ministrado muito na minha vida. E porque eu sou assim, às vezes eu sou meio que largada mesmo com as minhas coisas. Com as coisas dos outros eu não sou largada. E tenho testemunha disso, mas com as minhas coisas eu sou largada. Eu deixo de fazer as minhas coisas para fazer outras coisas para os outros. Eu sou assim. E Deus tem me cobrado. Eu tenho que fazer as coisas para os outros, mas as minhas coisas, o que eu tenho feito para as minhas coisas, o que eu tenho feito para os meus sonhos, os meus projetos. Eu tenho que fazer as minhas coisas também. Tenho que fazer. Eu não tenho vergonha de expor, de falar da minha vida, porque é assim que Deus me trata e pode servir de exemplo para muitos. Aí, muitas vezes eu falo, a Isabela fala, mãe, faz isso assim para mim. Não, eu não posso agora, eu tenho coisa mais importante para fazer. E o que eu vou fazer? E às vezes eu venho fazer as coisas na igreja. Então o que ela entende? Então a igreja é mais importante que eu? Eu não quero isso mais. Ela tem que entender. Eu tenho que fazer as coisas de Deus. Com certeza eu tenho que fazer as coisas do Senhor. Eu tenho os meus compromissos com a casa do Senhor. Eu tenho os meus compromissos com o Senhor. Mas eu tenho que fazer as coisas para minha filha também. Eu tenho que fazer as coisas para os meus também. Eu tenho que fazer as coisas para mim. Eu não posso me deixar de lado. Eu tenho que saber que eu também preciso de cuidado. Eu também preciso fazer as coisas para mim. Tudo meu, não, deixa, depois eu faço para mim. Depois eu faço para mim. Não é assim que Deus quer. O Júnior falou uma coisa muito linda, ele começou o louvor dos mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar o meu próximo se eu não me dou o prazer de fazer as coisas para mim, de me amar primeiro? Eu preciso me amar primeiro mesmo. Eu me gosto bastante. Eu acho que eu sou assim meio legalzinha. Mas eu preciso fazer mais coisas para mim. Eu preciso me dedicar mais a mim. E esses dias a gente falando em casa, né? Estava uma discussão. Quem que eram os filhos queridos? Quem que é o filho preferido? E nós chegamos a uma conclusão. Que a minha irmã, a Lena, é a preferida de toda a família. Depois vem a Edna, que é a que mora lá em Minas. Aí eu virei para a Andresa e falei assim, Andresa, agora está uma disputa feia. Eu e a Sônia. Quem que é a mais querida? Eu ou a Sônia? Andresa, eu prefiro nem comentar. Eu falei, não, mas eu preciso saber quem de nós duas é a mais querida. Aí eu falei assim, eu sei que eu estou assim na disputa, mas eu acho que eu estou ganhando um pouquinho da Sônia. Aí a Andresa, não faz isso com a tia Sônia. A tia Sônia também é gente boa. Mas igual eu disse de José, José era o filho mais amado. Então, eu quero ser a filha mais amada de Deus. Eu vou entrar num páreo duro com vocês, para mim ser a filha mais amada. E eu sei que vocês também vão entrar num páreo duro para ser os filhos mais amados. Aqueles que Deus fala assim, essa é a minha filha amada. Esse Alencar é meu filho amado. Ele tem feito coisas que têm me agradado. Eu vou dar uma atençãozinha especial para ele. Essa é a Val, minha filha amada. Olha, ela tem se prostrado, tem ajoelhado, tem clamado a minha presença. Vou dar uma bênção para ela agora. É assim que Deus quer. Ele sabe tudo que nós precisamos, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele tem sede, assim como nós temos sede do Senhor, Ele tem sede de ouvir a nossa voz. Eu contava para os meninos ontem que eu esqueci o pastor que veio na escola, o sobrenatural. A Marili fez uma pergunta para ele. Perguntou para ele por que o ser humano é tão carente. Porque nós somos carentes de presença, de atenção. E ele disse que isso vem desde
quando Adão pecou, que Deus separou, que Deus expulsou Adão do paraíso. E Adão sentia, porque Adão tinha comunhão com Deus todos os dias. E Adão sentiu a falta da presença de Deus, sentiu a falta de estar ali com Deus. E isso veio até nós. Nós temos que sentir a presença do Pai, sentir vontade do Pai. Nós temos anseio pela presença do Pai. Eu tenho anseio pela presença do Pai e creio que muitos têm. Amém? Então que você possa sonhar, que você possa sonhar os sonhos de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você seja um José, que vive como sonhador e ninguém te entende. Mesmo que o dia de hoje seja difícil, espere em Deus, porque o seu dia vai chegar. Nunca se esqueça de seus sonhos e não desista, porque um dia você vai vencer. Ou você já está vencendo. Nunca pare de sonhar. Eu quero sempre sonhar. Eu quero sempre ter algo para me falar para Deus assim: Deus, eu quero esse sonho, eu preciso desse sonho. A amiguinha da Isabela, alguns sabem, ela sofreu um acidente. E a Isabela ficou muito mal. E ela machucou bastante. E um dia, ela ligou e a Isabela retornou a ligação. Ela falou: Isabela, eu quero falar com a tua mãe. Aí a Isabela passou o telefone. E aquela menina, toda machucada, toda ferida no hospital, ela falou: tia, eu preciso muito orar por você. Deus me incomodou para que eu orasse com você. E ela orou comigo. E ela falava, e na oração ela falou assim: Senhor, eu te peço que todos os sonhos da minha tia sejam realizados. Que o Senhor possa fazer cumprir a tua vontade na vida dela. Que o Senhor derrame sobre ela muito mais do que ela tem pedido para o Senhor. E eu chorando, desliguei o telefone. Eu fui agradecer a Deus. Falei: Senhor, quem está precisando de oração não sou eu, é ela está no hospital, numa UTI, toda machucada. E o Senhor mover uma criança para orar, né? Para orar por mim. E eu agradeci muito a Deus. Então eu creio que Deus vai realizar todos os meus sonhos. Eu creio que a vontade de Deus vai ser feita na minha vida. Espero que seja logo, que eu não espero ficar velhinha para me ver, mas eu creio que Deus vai realizar os sonhos dele. Porque se ele moveu uma criança toda machucada para orar pelos meus sonhos, eu creio que o sonho de Deus na minha vida vai se cumprir. Todos eles, todos aqueles sonhos que Deus tem para a minha vida vai se cumprir. Na vida de cada um. A vida do Marcinho, do Carlos, do Júnior, do Eliésio, do Henrique, de todos os homens, do Francisco, do Firmino, do Alencar, de todas as mulheres dessa igreja. Eu sei que Deus tem propósito na vida de vocês, tem sonhos para vocês e vai se cumprir. Seja hoje, seja amanhã, mas vai se cumprir. Amém? Vamos cantar? Vamos agradecer a Deus pela palavra que Ele nos deu, por aquilo que Ele ministrou nas nossas vidas. Sei que, e peço a Deus que incomode vocês em sonhos, para que vocês possam sonhar os sonhos de Deus. Amém? Pai, eu quero colocar cada um dos meus irmãos na Tua presença. Pai, eu quero te pedir, Senhor Jesus, que a Tua graça, que a Tua presença seja derramada sobre cada um. Pai, nós não estamos aqui, Senhor Jesus, por estar, Senhor. Nós estamos aqui porque nós carecemos da Tua graça, nós carecemos da Tua presença. Espírito Santo de Deus, se manifeste no nosso meio, faça a Tua vontade, cumpra o Teu querer que é soberano, a Tua vontade que é soberana, meu Senhor. Pai, eu coloco cada um dos meus irmãos sobre a Tua presença. Pai, que os sonhos, cada um eu sei que tem sonhos, Pai, que os Seus sonhos se realizem, Pai, se cumpra na vida de cada um, Pai, que os Teus desejos, os Teus projetos possam se cumprir na vida de cada um. Pai, eu proíbo cada ação do inimigo sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Eu proíbo a manifestação do inimigo nos projetos, nos sonhos, Pai. Pai, tira todo o desânimo, tira todo o cansaço, tira toda a fadiga, Pai, em nome de Jesus. Mas que o Seu manifestar seja presente na vida de cada um. Pai, que cada um sinta o Teu toque, a Tua presença, o Teu manifestar, Senhor. Pai, que a Tua glória, Senhor Jesus, seja presente na vida de cada um. Pai, que
nós possamos deitar a nossa cabeça no travesseiro, Pai, e o Senhor possa passar como um filme na nossa mente todos os sonhos que o Senhor tem para as nossas vidas e todos os sonhos que o Senhor vai realizar, Senhor Jesus. Pai, nós queremos te adorar independente de qualquer coisa, Senhor Jesus. Nós queremos ser homens e mulheres de Deus que se prostrem diante da tua presença. Nós queremos ser homens e mulheres de Deus que conhecemos a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos ver o teu poder, Senhor, se manifestar em cada uma de nossas vidas, Pai. Que nós possamos ver, Senhor, o teu mover em cada ação nossa, Pai. Que a nossa boca seja a boca de bênção, que a nossa boca seja a boca de prosperidade, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos fazer prosperar os que estão aos nossos lados, Senhor. Não só prosperidade financeira, mas prosperidade espiritual, Pai. Que nós possamos crescer espiritualmente como nós nunca crescemos, Pai. Pai, que o teu poder, Senhor Jesus, se manifeste mesmo em nós. Que nós sejamos mesmo, Senhor Jesus, segundo o teu coração. Pai, que nós sejamos como José, um sonhador, mas que nós possamos sonhar mesmo na certeza que tudo que nós sonhamos seja cumprido, Pai, em nome de Jesus, seja realizado, Pai. Pai, eu sei, Senhor Jesus, que os teus projetos, Pai, os teus planos para essa igreja nunca serão frustrados. Os teus projetos, os teus planos para as nossas vidas nunca serão frustrados, Pai. Pai, que o Senhor possa mesmo se manifestar nas nossas vidas. Que a tua manifestação, que a tua glória venha sobre nós. Pai, que o teu vento impetuoso venha sobre nossas vidas. Pai, que nós não ficamos de pé, Senhor Jesus, mediante a tua presença, Pai. Pai, eu clamo o teu poder, eu clamo a tua glória, Senhor Jesus. Pai, eu clamo os teus feitos, as tuas maravilhas, Pai, sobre esta igreja, Pai, em nome de Jesus, sobre nossas vidas. Pai, que nós sejamos mesmo homens e mulheres de Deus, que nos colocamos diante da tua presença, reconhecendo que não somos nada, que precisamos de ti, Senhor Jesus. Pai, que nós sejamos homens e mulheres cheios de ti, Pai, Senhor. Que nós sejamos mesmo, onde nós estivermos, que nós possamos fazer a diferença. Que tudo que nós tocarmos, Senhor Jesus, seja próspero e abençoado. Pai, que nós possamos abençoar as pessoas, que nós possamos abençoar o nosso irmão, seja de qualquer forma que for possível, Senhor Jesus. Pai, coloca mais amor em nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser uma igreja de amor, que nós possamos mesmo ser uma igreja que se rende a Ti. Que nós possamos mesmo ser a igreja segundo o Teu coração, Pai, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos mesmo nos colocar na Tua presença, Senhor Jesus, e clamar para que o Teu fogo venha, que a Tua presença venha, que o Teu manifestar venha, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero sonhar os Teus sonhos. Pai, eu creio que a Tua igreja quer sonhar os Teus sonhos. Pai, faça-se cumprir, Pai, os Teus sonhos nessa igreja, Pai, em nome de Jesus. Pai, que nada seja frustrado, que nada seja perdido, mas que tudo seja para a glória do Teu nome. E que nós nunca possamos esquecer que quem faz é o Senhor. Assim como José nunca esqueceu que quem faz é o Senhor. Que nós nunca possamos esquecer que quem faz é o Senhor. Que nós somos apenas instrumento do Senhor. Que nós somos apenas usados pelo Senhor. Mas quem faz é o Senhor. Quem manifesta é o Senhor. Quem traz a glória é o Senhor. Quem traz a Tua presença é somente a Ti, Senhor Jesus. Pai, eu Te glorifico, Pai, porque eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor tem muitas coisas para fazer na vida dos meus irmãos. Pai, eu Te glorifico, Senhor Jesus, porque eu sei, Pai, que muito mais o Senhor tem para fazer na vida dos meus irmãos. Pai, muito obrigada, Senhor Jesus. Que nós possamos a cada dia mais sentir a Tua presença e que nós possamos reconhecer quão grande é o Senhor nas nossas vidas, Pai. Pai, eu Te glorifico, Pai, que a Tua presença venha mesmo sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Te glorificamos, Senhor, Te damos honra, Te damos glória, Pai. Que a Ti seja louvor, que a Ti seja adoração, Senhor Jesus. Pai, eu quero ver mesmo, Senhor, os Teus planos, os Teus projetos cumpridos na vida de cada um, Senhor. Aleluia, Te damos glória, Senhor. Te damos glória, 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 Senhor Jesus. Glórias, glórias, glórias somente ao Teu nome.